Antes de começarmos a explorar uma das histórias mais marcantes sobre a figura de Jesus, peço seu apoio. Se você se interessa por espiritualidade, história e reflexões profundas, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que possa se interessar e inscreva-se em nosso canal. Ao final, conte-nos o que achou, pois a sua opinião é muito importante. Agora, imagine-se diante de um documento da época do Império Romano, atribuído a ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador responsável por uma das regiões mais tensas do Império. Esse texto, supostamente dirigido ao imperador Tibério, não só falaria sobre o julgamento e a crucificação de Jesus de Nazaré, mas também traria detalhes sobre sua aparência física, sua presença e o impacto emocional que causava em quem o via de perto. No centro dessa narrativa está uma carta que, se verdadeira ou inspirada em documentos antigos, oferece um ponto de vista único sobre Jesus. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, teria enviado esse relato ao imperador Tibério após acontecimentos decisivos envolvendo Nazareno. Não seria um texto religioso, mas um possível registro oficial, escrito por alguém que vivia no meio de conflitos políticos, culturais e espirituais. Segundo a tradição, essa carta revelaria detalhes sobre a personalidade de Jesus, seu modo de agir, sua aparência e até as reações que provocava nas pessoas. É como ter acesso a uma descrição que não encontramos nos evangelhos, feita por alguém sem interesse em exaltá-lo do ponto de vista religioso. Seria a voz de um governador que, pressionado pelo império, se deparava com algo que desafiava o que ele conhecia. A simples ideia desse documento é fascinante, reforça a realidade histórica de Jesus e amplia nossa compreensão sobre a época. Ao ler tais palavras, Tibério, acostumado a assuntos mais práticos, encontraria uma história em que um homem simples despertava devoção, ensinava sobre amor e justiça e, ao mesmo tempo, causava reações intensas entre líderes religiosos. Esse contraste revela as nuances do período e mostra o impacto que Jesus exercia, mesmo além das fronteiras da fé. Para entender o valor desse suposto documento, é importante compreender o papel de Pilatos na Judéia. Como governador romano, sua tarefa era manter a ordem em uma região cheia de diferenças religiosas, políticas e culturais. Jerusalém era um lugar tenso, onde romanos e judeus conviviam com dificuldade, e onde o povo buscava autonomia e identidade própria. Profetas apareciam aqui e ali, e a cidade se mantinha em constante agitação. Pilatos sabia, por avisos de seu antecessor, que não era fácil controlar aquela região. O Império Romano se estendia muito além de sua capacidade de manter tudo sob controle. Uma decisão errada poderia provocar uma revolta, ameaçando tanto a autoridade de Pilatos quanto sua imagem diante de Tibério. Ele precisava agir com cuidado, tentando equilibrar interesses e evitar conflitos desnecessários. Nesse contexto, a figura de Jesus chamava a atenção. Não era um líder revolucionário conclamando o povo contra Roma, mas um pregador que falava de paz, justiça e respeito. Isso tornava a situação mais complexa. Como lidar com um homem que não ameaçava abertamente o império, mas deixava nervosos os líderes religiosos locais? Pilatos ouviu falar de Jesus antes mesmo de vê-lo. Rumores corriam a cidade. Um mestre jovem que atraía grupos de pessoas, ensinava sabedoria simples e tinha uma autoridade moral impressionante. Chegavam relatos de milagres, curas e atos de compaixão, assim como o boato de que ele se declarava filho de Deus. Segundo a carta, houve um momento em que Pilatos o observou à distância, perto de um reservatório de água, talvez a piscina de Siloé. Ao redor de Jesus havia um público atento, mas não havia gritos ou tumultos. Tudo parecia tranquilo, algo raro em meio às tensões políticas da cidade. Pilatos notou uma serenidade diferente no semblante daquele homem. Para entender melhor a mensagem de Jesus, Pilatos enviou um de seus auxiliares, Marcelos, fluente na língua local, para escutar o que ele dizia. Marcelos voltou impressionado. Segundo ele, as palavras de Jesus não incentivavam revoltas nem buscavam poder, mas apresentavam uma sabedoria que ia além do tempo. Ao ouvir frases como "Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus", Pilatos entendeu que Jesus não negava a autoridade do império, mas mostrava que havia outros valores ainda mais importantes. Para Pilatos, Jesus não era um fanático nem um líder armado. Ele parecia equilibrado, convidando as pessoas à reflexão e ao bem comum.
Falava sobre amar o próximo, agir com honestidade e ter compaixão. Curava doentes, ajudava quem precisava e orientava seus seguidores a não responderem violência com violência, mas sim a cultivarem uma justiça mais profunda. As palavras de Jesus não eram vazias. Carregavam um sentido maior, algo que superava a lógica do poder terreno. Ele não enfrentava o império com armas, mas mostrava uma realidade além do que os homens podiam ver. Meu reino não é deste mundo, teria dito a Pilatos mais tarde. Para o governador, isso era intrigante. Como encaixar uma visão tão diferente dentro da política e do domínio romano? Além disso, havia a sensibilidade de Jesus. Ele não ria com facilidade, mas frequentemente chorava, sentindo a dor do outro. Ao mesmo tempo, havia firmeza em suas palavras, como se ele conhecesse segredos além da compreensão humana. Essa mistura de empatia e convicção não combinava com a imagem típica de um líder carismático da época, deixando Pilatos ainda mais perplexo. A parte mais impressionante da carta de Pilatos talvez seja a descrição física de Jesus. Sem imagens ou retratos, o governador tentava criar na mente do imperador uma figura clara daquele homem misterioso. Segundo ele, Jesus era alto, tinha uma postura marcante e sua expressão transmitia carinho e respeito ao mesmo tempo. Seu rosto não tinha rugas nem marcas de cansaço, como se o tempo não o afetasse. Os cabelos, de um castanho claro, caíam até os ombros, e havia uma divisão natural no topo da cabeça, lembrando o estilo dos nazarenos. A barba, da mesma cor, era bem cuidada e não muito longa, criando um conjunto harmonioso. Mas foram os olhos de Jesus que mais chamaram a atenção. Eram claros e brilhantes, capazes de olhar profundamente as pessoas, enxergando o que estava dentro delas. Sem dizer nada, apenas com um olhar, ele podia transmitir reprovação, compreensão ou conforto. Seus gestos eram calmos, as mãos e braços proporcionais e delicados, reforçando uma sensação de paz. Com o passar do tempo, a fama de Jesus crescia e, com ela, a tensão na cidade. Os líderes religiosos o viam como uma ameaça espiritual. Ele não estava atrás de poder, mas mudava a forma como as pessoas entendiam a fé e a conduta moral, questionando tradições rígidas. Pilatos, no meio dessa disputa, via-se diante de um dilema. Jesus não violava as leis de Roma, mas os líderes locais pediam sua condenação. A pressão para punir Jesus aumentava. Pilatos, que não encontrava crime no Nazareno, hesitava em condená-lo. Os sacerdotes acusavam-no de blasfêmia e diziam que a presença dele colocava em risco a ordem religiosa. O povo se dividia, alguns acreditavam que ele era o Messias, outros temiam o que os líderes religiosos fariam se não houvesse uma punição. O governador estava numa encruzilhada moral. Condenar Jesus poderia trazer uma paz momentânea, mas injusta. Por outro lado, ignorar as reclamações religiosas poderia inflamar ainda mais a cidade. Pilatos sabia que qualquer escolha deixaria marcas profundas. No fim, depois de tentar libertar Jesus colocando-o em contraste com o criminoso Barrabás, Pilatos cedeu à pressão. A multidão preferiu poupar o criminoso e crucificar o Nazareno. Ao dar a ordem, o governador sentiu um peso enorme na consciência. Lavar as mãos em público foi um gesto simbólico para tentar se livrar da culpa, mas o desconforto persistia. Relatos indicam que, durante a crucificação, fenômenos estranhos aconteceram. O céu escureceu em pleno dia, o sol sumiu, e um clima de espanto tomou conta de todos. Parecia que a própria natureza reagia ao que estava acontecendo. Comentavam-se casos de mortos saindo dos túmulos, o véu do templo rasgando-se, e a cidade inteira temendo algo além de sua compreensão. Pilatos, homem prático, não sabia como explicar aqueles fatos. Não eram apenas boatos, o terror no rosto das pessoas era real. Ele percebeu que seu ato político agora tocava forças que iam além da lógica humana. Alguns dias depois, chegaram novas notícias a Pilatos. O túmulo onde Jesus tinha sido sepultado estava vazio. Os soldados não encontraram o corpo. Rumores de ressurreição corriam soltos. Diziam que Jesus havia aparecido a seus discípulos e subido aos céus. Por mais estranho que parecesse, era impossível ignorar tais histórias. Pilatos tentava ser racional. Talvez alguém tivesse roubado o corpo, uma farsa qualquer.
Mas nada explicava satisfatoriamente o que estava acontecendo. Aquele homem, já tão difícil de entender em vida, agora parecia ultrapassar a barreira da morte. Como justificar isso a Tibério, um imperador prático, preocupado sobretudo em manter a ordem? A situação fugia ao controle. Nem soldados nem leis impediriam que a mensagem de Jesus se espalhasse. Seus ensinamentos, ações e agora a ideia de que ele teria vencido a morte se espalhavam entre pessoas de origens diferentes. Pilatos sentia que o impacto do Nazareno não desapareceria com sua execução. Ao contrário, parecia crescer em silêncio. Na carta para Tibério, Pilatos não só contava eventos estranhos, mas refletia sobre sua função de governador em uma região tão complexa. Controlar um território tão diverso não era simples, e o próprio império talvez estivesse além de sua capacidade de manter todas as partes unidas em paz. Pilatos admitia ter matado Jesus para evitar um levante, buscando uma falsa sensação de segurança. Porém, sua consciência dizia que essa paz alcançada pela injustiça não era verdadeira. Ao tirar a vida de alguém que não ameaçava o império com armas, mas com uma mensagem mais profunda, ele pode ter criado um símbolo impossível de conter. A carta parecia um desabafo. O governador entendia que seu encontro com Jesus mudará sua visão de ordem, justiça e vida. Ele nunca mais seria o mesmo após encarar aqueles olhos e ouvir aquelas palavras. Hoje, séculos depois, a existência dessa carta é debatida entre historiadores e pesquisadores. Alguns acham que ela pode refletir antigas tradições, outros duvidam. De qualquer forma, imaginar Pilatos descrevendo Jesus de seu próprio ponto de vista acrescenta novas camadas à compreensão que temos do Nazareno. A carta nos lembra que a história não é feita apenas dos relatos oficiais, mas também de impressões pessoais e documentos duvidosos. Mesmo que Jesus seja conhecido principalmente pelos evangelhos, um possível testemunho externo, mesmo incerto, nos leva a olhar para ele sob outra ótica. Assim, entendemos melhor a tensão política, social e espiritual do seu tempo. Além disso, essa história reforça que a crucificação não foi um evento isolado. Ela ocorreu num contexto muito mais amplo. Se mesmo um governador romano se sentiu tão abalado a ponto de relatar esses fatos ao imperador, é sinal de que o impacto de Jesus era incontornável. Esse legado atravessou o tempo, tornando-se parte fundamental da história da humanidade. Chegamos ao fim dessa jornada por uma narrativa que mistura história, crenças e interpretações. A carta atribuída a Pilatos, descrevendo Jesus e os acontecimentos ao seu redor, nos convida a pensar na complexidade daquela época, da liderança romana, da fé judaica e da mensagem única do Nazareno. Mesmo que não tenhamos certeza sobre a autenticidade do documento, a ideia de um registro assim nos leva a rever nossas certezas. Vemos aqui que um homem com poder político, ao se deparar com algo que escapava às suas regras, foi levado a questionar o que acreditava. A experiência de Pilatos pode refletir a nossa própria busca por sentido. Assim como ele, muitas vezes nos encontramos diante de fenômenos que não entendemos de imediato, o que nos convida a ampliar nossos horizontes. Se você chegou até aqui, agradeço a sua atenção. Deixe suas impressões nos comentários, sempre com respeito. Apoie nosso trabalho clicando em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se interessar e, se desejar, continue sua caminhada espiritual assistindo ao próximo vídeo recomendado na tela. Que Deus abençoe você e ilumine o seu caminho.